Como responder as questões difíceis, aquelas cabeludas, lá na hora da sua prova de certificação. Esse é o vídeo especial que eu preparei pra você. Esse vídeo vai salvar a sua aprovação. Roda a vinheta, estagiário. Nada mal, curtir o terração, mas não é nada mal. Yeah! Salve, salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo toda quinta-feira por aqui. E o vídeo de hoje eu separei um macete incrível ou 5 dicas incríveis de como você irá responder e acertar questões difíceis lá na sua prova de certificação. Mas antes de eu liberar os 5 macetes que você irá certamente aumentar em muito o seu nível de acerto das questões difíceis, eu preciso pedir para você deixar um joinha, deixar um legal, deixar um like nesse vídeo, para que a gente saiba que você está gostando do nosso conteúdo por aqui. Pois bem, vamos entender então como a gente vai responder as questões difíceis, e eu tenho certeza que esse vídeo será um divisor de águas antes e depois no seu percentual de acerto dessas questões. Olha só, primeiro ponto importante é que, passo número 1, não erra não, eu já fiz isso várias vezes aqui, né, mas eu não vou fazer hoje. Quem é usuário é troço de droga. Quem é, como chama, espectador, porra, não é televisão, aluno, assinante daqui, sabe, há muito tempo que eu faço essa dancinha, bota um corte aí, deve ter, o estagiário vai achar. Não. Mas bem, vamos lá. Número 1 e bem importante é sobre a divisão da sua prova. A sua prova, ela vai se dividir entre questões fáceis, médias e difíceis. Ou seja, um percentual das questões será assim questões difíceis, pouco mais elaboradas. Essas questões difíceis podem ser questões com enunciados maiores, não necessariamente elas tecnicamente são difíceis, mas por ter um enunciado maior já se torna um pouco mais cansativo, você já olha, já se assusta normalmente, ou ser uma questão que tem de fato tecnicamente uma dificuldade um pouco mais alta. Então, um percentual das questões serão sim difíceis. 2. Toda questão tem o mesmo peso, ou seja, a sua prova de certificação não tem peso por questão difícil ou fácil. Um comparativo que eu faço às vezes, uma questão de duration, que às vezes é um pouco mais complexa, vale a mesma coisa que uma questão de sistema financeiro nacional, de Banco Central, vai. Ou seja, não se assuste com a questão difícil, porque a questão difícil ela é uma parte da sua prova. Número 3, e muito importante, é justamente ao não se assustar, você controlar o seu nervosismo. A grande maioria das pessoas que tem problemas em ser aprovado nas certificações financeiras não é por falta de conhecimento, mas sim por falta de como saber fazer a prova. E sabe o que acontece? Cai lá uma questão difícil e naturalmente você está nervoso, você está nervosa para fazer essa prova, porque ninguém gosta, vamos combinar, de ser testado. E aí o que acontece? Chega uma questão difícil e você já começa: meu Deus do céu, eu sabia que era para ter estudado isso. Seu animal, por que você não estudou? Você começa a se auto-sabotar, você começa a se auto-punir por não saber aquele tema, e aí você entra na questão e você fala assim: meu Deus do céu, mas é questão de honra, eu vou resolver, eu vou fazer, e acaba perdendo muito tempo em questão difícil. Então lembra do ponto 2, toda questão tem o mesmo peso. Então controle o seu nervosismo, você pode errar 30% das questões. Entenda que você vai errar algumas questões. Então não se apavore por isso, não fique nervoso em excesso por isso. E de novo, tá? É utopia dizer que você não estará nervoso, não estará nervosa, mas não aumente isso. Entenda que faz parte. Respire fundo e beleza, tem uma questão difícil, legal, faz parte, um percentual difícil, o Lucas já me disse sobre isso, e também já me disse que todas têm o mesmo peso. Mas aí, Lucas, me ajuda a cair numa questão difícil, como que eu resolvo ela de fato? Aí tem algumas manhas que podem te ajudar a resolver ela de forma mais simples. A primeira é o seguinte: você tem um enunciado gigante da questão lá, várias linhas, muitas vezes, né, 4, 5, 6, 7 linhas, tudo bem? E aí eu sempre digo o seguinte, uma dica incrível é começar o enunciado pela pergunta. Isso vai dar muita velocidade de raciocinar e buscar as respostas no próprio enunciado. Então, por exemplo, tem lá 4, 5 linhas, o que a gente faz normalmente? Sai lendo, né, lá de cima. João, então, comprou uma casa, tal, tem 70 anos, tem tantos filhos, li tudo. E na última linha do enunciado tem a pergunta: quanto João pode aportar em previdência? O que você faz se você já leu tudo? Você vai voltar lá, já cansado, e reler. Perdeu tempo. Então inicie por baixo, inicie pela pergunta do enunciado, sem ler nada. Quanto João pode aportar em previdência? Por que isso muda o jogo? Porque você vai subir para o enunciado pela primeira vez, já buscando quanto que João pode aportar em previdência. Já circulando, se for em papel,
ou já destacando na sua cabeça, ou até ali, anotando aqui fora no papel de rascunho, os pontos importantes para responder a pergunta de quanto que João pode aportar em Previdência. Pergunta difícil, você inicia pela pergunta. Enunciado difícil, você inicia pela pergunta. Porque assim isso vai te nortear na leitura. Você vai iniciar a sua leitura do enunciado procurando por algo. E é tão mais simples quando a gente sabe o que está procurando. Então, inicie pela pergunta. Certamente vai colocar você em um outro nível sobre responder essas questões mais difíceis. E lembre-se, controle o seu nervosismo, respire fundo, ó. 3 respiradas fundas reiniciam a sua cabeça. Lembre que um percentual é difícil. Então se você na primeira deparar uma primeira questão difícil, não tem problema, não vai ser toda a prova que vai ser difícil. Então não projete isso. Caramba, a primeira é difícil. Nossa, me ferrei, essa prova vai ser muito difícil. Não, um percentual delas realmente é uma parte que é difícil. E lembre-se que toda questão tem o mesmo peso. Por fim, a dica 5 que é bem legal, que é mascar chiclete. Não só para fazer as perguntas difíceis, mas todas as suas provas, faça mascando chiclete. Por mais que você não goste, eu, por exemplo, não tenho o hábito de mascar chiclete. Sempre que eu vou fazer uma prova, eu levo, porque ajuda na questão de concentração. É comprovado cientificamente, tá? Não sou eu que estou inventando. Então, masque chiclete, leve um chiclete para o dia da sua prova, certamente vai te ajudar demais a performar melhor e para conseguir prestar atenção e raciocinar e prestar atenção lá na hora da sua prova. Com essas dicas, eu tenho certeza que as questões difíceis ficarão menos difíceis e vai garantir certamente a sua aprovação lá na sua prova de certificação, seja ela qual for. Um super beijo, se você gostou desse conteúdo, deixa um joinha, deixa um legal e te espero na semana que vem. Tchau, valeu, fui!